Quando o trem por fim freou, as mulheres presas no interior já não tinham forças nem para especular sobre o lugar onde haviam parado. Elas haviam atravessado um oceano que jamais sonharam conhecer, amontoadas num vagão fedendo a ferro, poeira e medo antigo. Poucos dias antes, ainda estavam na Europa, cercadas de escombros, boatos e o colapso derradeiro de tudo o que um dia pareceram eterno. Agora, pelas fendas estreitas nas laterais de madeira, só avistavam sol. Luz intensa, exposta, quase irreal. Um dos guardas escorregou a porta para o lado. O calor invadiu primeiro, depois o vento. Não era o ar úmido e gelado de suas terras natais. Tratava-se de algo totalmente diferente. Seco, amplo, trazendo cheiro de terra, capim e cavalos. Por um instante, as presas ficaram imóveis. Limitaram-se a piscar contra a claridade, semicerrando os olhos como se o mundo lá fora tivesse sido pincelado com cores excessivamente vivas. Desçam, ordenou um soldado americano, sem rispidez, mas com firmeza. Elas saltaram uma a uma, as botas batendo no solo duro. Algumas apertavam suas malas miúdas, outras não traziam nada. Poucas baixavam o olhar, evitando encarar quem quer que fosse. Semanas a fio elas se prepararam para humilhações, maus tratos e fome. Todo boato sobre campos de prisioneiros terminava igual. Barracas frias, sopa rala, filas intermináveis e a dor lenta e opaca do esquecimento. Mas aquele lugar não lembrava em nada o inferno que imaginavam. Havia cercas, sim, torres de vigilância também, porém além delas, estendia-se algo tão vasto e exótico que várias presas pararam só para fitar. Campos abertos, morros baixos, celeiros de madeira, estradas empoeiradas, cavalos amarrados a uma cerca de trilhos, homens de chapéus largos se movendo devagar sob o sol da tarde. Uma das prisioneiras, Greta, franziu a testa e murmurou: "Onde estamos?" Ninguém respondeu, pois ninguém sabia. Guiaram-nas por um portão adentro do acampamento propriamente dito. Tudo ali era arrumado, limpo e de um sossego estranho. Fileiras de barracas, roupas secando ao vento, um pátio amplo onde pessoal americano descarregava caixas de um caminhão. Nada de luxo, mas tampouco de crueldade. Isso bastava para deixá-las inquietas. Esperavam berros, esperavam ofensas. Em vez disso veio a rotina. Pranchetas, nomes, números, camas designadas, água potável, exames médicos, cobertores. Uma resmungou que era só o início, que o verdadeiro sofrimento viria depois. Outra calou-se, mas não parava de lançar olhares aos cavaleiros ao longe, que não se pareciam com os soldados dos filmes ou cartazes de sua memória. Pareciam peões de fazenda ou cowboys. Essa palavra circulou em voz baixa pelo grupo. Cowboys. Soava quase cômico, como tirado de uma história barata de faroeste. No entanto, lá estavam eles, homens de ombros largos, camisas de trabalho, botas e chapéus, andando ao lado do pessoal militar americano como se fosse a coisa mais comum do mundo. Greta avistou um encostado num poste de cerca, conversando com um guarda. Ele riu de algo, inclinou o chapéu para trás e seguiu para uma carroça de suprimentos com uma desenvoltura que destoava por completo de um campo de prisioneiros. "Isso não faz sentido", sussurrou Liesel, a mais nova do grupo. Greta não pensou diferente. Ao anoitecer, as presas estavam acabadas. Tinham sido registradas, alocadas em alojamentos e alertadas sobre as regras do lugar. A maioria mal prestou atenção. Seus pensamentos fixavam-se numa só coisa: comida, ou melhor, a ausência dela. Todas as histórias de prisão que ouviram as preparavam para a primeira refeição. Uma tigela de metal, caldo aguada, pão duro se tivessem sorte, algo sem cor, sem graça, feito para cravar que o conforto acabara. Conforme o sol se punha, lançando sombras laranjas alongadas pelo acampamento, um sino tocou perto do refeitório. As mulheres se entreolharam. "É agora", sussurrou alguém. Formaram fila, avançando devagar,
rostos fechados. Ninguém falava alto, ninguém sorria, a fome as impelia, mas o pavor também. O prédio à frente exalava um aroma esquisito. Não ruim, só desconhecido. Quente, denso, defumado. Greta percebeu primeiro e parou de repente. Laisel esbarrou de leve em seu ombro. Por que parou? Greta demorou a responder. Fitava a porta escancarada do refeitório, por onde dois americanos passavam com bandejas grandes. Atrás deles, junto a uma grelha longa soltando fumaça no ar crepuscular, três homens de chapéu de cowboy. Um virava algo redondo e escuro na brasa, outro empilhava pães macios numa bandeja. O terceiro girou, gargalhou e gritou: "Abram espaço, rapazes, mais uma leva chegando." As presas na fila trocaram olhares perplexos. O cheiro se intensificou. Não era sopa, nem repolho cozido, nem guisado ralo de acampamento. Era carne. Carne na brasa. Greta estreitou os olhos. O que eles estão fazendo? Laisel aspirou com cuidado, como se o aroma em si pudesse ser uma armadilha. Então, uma das presas mais adiante na fila pegou seu prato, deu uma olhada no que lhe entregavam e parou imóvel. Ali estava um hambúrguer autêntico, pão, carne e um queijo derretido por cima. Por um instante, ninguém atrás dela se mexeu. Toda a fila mergulhou num silêncio de espanto. A mulher ficou plantada ali, agarrando o prato com as duas mãos, como se duvidasse do que os olhos mostravam. Um dos cowboys do outro lado do balcão viu sua cara e abriu um sorriso enviesado. "Bem", disse ele, "anda logo. Fica melhor quentinho." Greta observou o prato, depois a grelha fumegante, em seguida o cowboy. E pela primeira vez desde que deixara a Europa, experimentou uma sensação mais esquisita que o medo. Incredulidade, pois nada do que imaginavam para aquele campo se aproximava daquilo. "Isso não tem lógica", murmurou Laisel, a caçula do grupo. Greta não pensou diferente. Ao entardecer, as mulheres rastejavam de cansaço. Passaram pelo processamento, ganharam suas camas designadas e ouviram os avisos sobre as normas do acampamento. Quase ninguém deu bola. O pensamento fixo era só um: a comida ou a ausência dela. Todas as relatos de prisão que conheciam pintavam o mesmo banquete inicial. Tigela metálica com caldo ralo, pão murchinho na melhor das hipóteses, algo insosso, passageiro, feito para cravar na mente que o bem-estar ficara para trás. O sol descia no horizonte, estendendo sombras alaranjadas pelo terreno, quando um sino badalou próximo ao prédio da comida. Elas se fitaram. "Chegou a hora", sussurrou uma voz. Formaram fila, arrastando os pés com o rosto fechado, sem gritarias, sem sorrisos. A fome as arrastava, junto com um frio na espinha. O cheiro que vinha do edifício era esquisito, não podre, só fora do comum. Quentinho, intenso, com toque de fumaça. Greta sentiu primeiro e travou o passo. Laisel deu uma trombada suave no seu ombro. "Por que parou?" Greta demorou a responder. Fixava a porta escancarada do refeitório, por onde dois americanos passavam com bandejas enormes, e logo atrás, junto a uma grelha longa de metal expelindo fumaça vespertina, três caras de chapéu de cowboy. Um virava um disco escuro e achatado na chapa, outro amontoava pãezinhos fofos numa bandeja. O terceiro girou, gargalhou e berrou: "Abram alas, pessoal, vem mais uma leva aí." As presas na fila trocaram olhares perplexos. Aquele aroma no ar ficou mais forte. Não era mingau, nem couve fervida, nem caldo aguada do campo. Carne, carne assada na brasa. Greta franziu a testa. O que será que estão preparando? Laisel fungou devagar, como se o próprio perfume pudesse ser cilada. Então, uma presa lá na frente alcançou o balcão, viu o prato que lhe passavam e endureceu. Tinha um hambúrguer de verdade, pão, carne e algo cremoso derretendo em cima. Num piscar de olhos, o movimento parou atrás dela. A fila inteira calou num estupor coletivo.
Ela permaneceu ali, prensando o prato entre as mãos, sem acreditar no que via. Um cowboy do balcão captou sua reação e exibiu um sorriso torto. Bem, falou ele, vai nessa, é melhor no ponto. Greta cravou os olhos no prato, na grelha, no cowboy. E pela primeira vez desde a Europa brotou algo além do terror, descrença, porque por mais que esperassem desse campo não era aquilo,